Então, boa noite a todos. Hoje é dia 7 de junho de 2019. Vamos dar início à nossa terceira aula do bloco 1. O que vem a ser? O que nós vamos tratar nessa nossa terceira aula do bloco 1? Vamos tratar do direito das sucessões, né? Do direito das sucessões. Direito, sucessões. E qual é o bloco? E qual é o bloco, na verdade, é módulo, não é? É módulo 1, aula 3. A aula 3 corresponde ao bloco de cartões, bloco 3. Esse bloco 3, ele abrange os artigos 1857 a 1880. E são os cartões de número flashcards. Eles são os cartões de número 132 a 186, correto? 132 a 186. Então, ó, a mesa posta, o Código Civil apostos também. Então, senhores, vamos lá, no artigo 1857. 1857, o que vamos tratar hoje? Título 3. O título 3, porque nós já fizemos o título 1, disposições gerais, nós já fizemos o título 2. O que vem a ser o título 2? O título 2 da sucessão legítima. Da legítima, sucessão legítima. E agora vamos adentrar a sucessão testamentária. A sucessão testamentária. A sucessão testamentária. Pessoal, é o seguinte, quero que os senhores sejam francos comigo. Os senhores tiveram, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para travarmos um diálogo. Eu sou muito aberto e eu acho assim que a gente tem mesmo que dialogar. Vocês, por acaso, tiveram alguma dificuldade ou não entenderam muito bem os arquivos do flashcards? Eu estou com certa dificuldade ainda. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a nossa aula agora. Ninguém vai perder tempo com isso. Muito obrigado. Eu vou explicar para você. Tá? Então, comecei aqui. O Mário, ele saiu e se silenciou, mas eu vou começar então com você, José. Os cartões estão aqui. Os cartões estão aqui. Mona Lisa. Bloco 3, ok? Ok. Vamos lá. Já falamos das disposições gerais, sucessão legítima, sucessão testamentária. Podemos começar, Mário? Tem que soltar aí, Mário. Ok, unmute. Mona Lisa, quem pode dispor por testamento? Toda pessoa capaz. Mário, como pode dispor de seus bens uma pessoa capaz para depois de sua morte? Da totalidade de seus bens ou de parte deles. Perfeito. Josélia, poderá ser incluído em testamento a legítima dos herdeiros necessários? Não poderá ser incluída no testamento. Mona Lisa, o testamento deverá conter apenas disposições de cunho patrimonial? Não, são válidas as disposições de caráter patrimonial. Ok. Mário, o testamento poderá ser realizado por mandatário? Não. Testamento é um ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Josélia, o testamento é inalterável? Qual é a pergunta? Me O perdi aqui. testamento é inalterável? Qual é a pergunta, por favor? O testamento é inalterável? Não, o número, por favor. 137. 127? 137. Ai, me perdi aqui. Ah, tá. Não, o testamento não pode ser mudado a qualquer tempo. Aliás, não. O testamento pode ser mudado a qualquer tempo. Mona Lisa, o testamento ele pode ser mudado a qualquer tempo. Mona Lisa, em qual prazo se extingue o direito de impugnar a validade do testamento? Qual o termo acorre? 5 anos contado o prazo da data do seu registro. Perfeito. Mário, quem não pode testar? Além dos incapazes,
Não pode testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Ótimo. Josélia, o que é capacidade testamentária? É a capacidade de dispor em testamento. Mona Lisa, com qual idade você adquire a capacidade testamentária? 16 anos. Mário, a incapacidade superveniente do testador invalida o testamento? Não. Ótimo. Josélia, o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade? Não. Ok. Mona Lisa, quais as formas do testamento ordinário? Público, cerrado e particular. Público, cerrado e o particular. Mário, o que é um testamento conjuntivo, Mário? É um testamento de 2 ou mais pessoas realizado em um mesmo instrumento. Josélia, quais são as espécies de testamento conjuntivo? O simultâneo, o recíproco e o correspectivo. Mona Lisa, o que é um testamento simultâneo? Que é uma espécie de conjuntivo. Não sei. O conjunto, 147. ele é um instrumento é um testamento feito por 2 pessoas no mesmo instrumento. Então, conjuntivo quer dizer mesmo instrumento. Ele relaciona-se a mesmo instrumento. Mesmo instrumento. O simultâneo é uma das formas de testamento conjuntivo. O que é o simultâneo? Se ele é conjuntivo, então ele é mesmo instrumento. É o testamento em que 2 testadores, no mesmo instrumento, beneficiam terceira pessoa. Ok? Beneficiam terceira pessoa. Ô, Mona Lisa, você está com os arquivos fáceis aí com você? Você quer que eu passe novamente? Não, eu tenho aqui, mas eu estou localizando. Mas está fácil. Tá, não tem problema. Posso mandar de novo. Cada pergunta e resposta, Mona Lisa. São 3 arquivos. O pergunta e resposta, o perguntas e ou respostas. Sim. Ótimo. 47? É o 147. Beleza. É o testamento em que 2 testadores, no mesmo instrumento, beneficiam terceira pessoa. Mário, o que é um testamento recíproco? É o testamento em que 2 testadores, no mesmo instrumento, se beneficiam reciprocamente. Reciprocamente. A palavra já fala isso. Josélia, o que é um testamento correspectivo? É o testamento em que 2 testadores, no mesmo instrumento, fazem disposições de retribuição um ao outro na mesma proporção. Neste, você tem que lembrar a palavra. As Proporção? palavras retribuição e proporção. Retribuição e proporção. Retribuição e proporção. Mona Lisa, a lei autoriza o testamento conjuntivo? Testamento conjuntivo seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Ok, é verdade. Mário, o que é um testamento público, Mário? É o lavrado pelo tabelião de notas que atende aos requisitos estabelecidos em lei. Ok. Pessoal, o testamento público, a palavra público em testamento, ela diz respeito a ser feito por um tabelião de notas com fé pública. Testamento público diz respeito à fé pública, não diz respeito à publicidade. Josélia, quais os requisitos essenciais do testamento público? Ser escrito por tabelião ou substituto legal, né? No livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo servir-se este de minuta, notas e apontamentos. Ele é lavrado, o instrumento público, tem que ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas testemunhas do oficial. E ser um instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, testemunhas e tabelião. Josélia, se fizesse uma pergunta dessa para você na sua prova oral na Paraíba, você se sentiria segura para responder este artigo? Sim, esse daqui também foi uma pergunta que me fizeram na prova oral de Pernambuco. Ah, que coisa boa. A gente boa. não esquece. Então tá, a gente não esquece. Olha só, eu vou sugerir aos senhores o seguinte, eu mandei no grupo
um quadro. Não sei se foi um quadro ou se foi um arquivo. Deixa eu localizar aqui. Acho que foi um arquivo. Esse arquivo aqui. Ó, público. Cerrado. Particular. Localizaram? Aham. Ok. Esse arquivo, eu já fiz o seguinte. Eu já fiz o dever de casa. Ó, Mona Lisa, o que eu estou fazendo? Eu fui lá na papelaria, Josélia, comprei uma prancheta. Não estou estudando direito das sucessões. Todas as minhas aulas que eu tenho um determinado quadro, eu estou imprimindo. Já imprimi todos. E coloquei aqui a orelhinha dizendo quais são os blocos. Então, aqui é o bloco 1. Aqui é o bloco 1. Aqui é o bloco 1. E aqui é o bloco 2. Aqui é o bloco 2. E aqui é o bloco 3. Correto? E eu vou fazendo eu vou organizando todos estes arquivos, porque depois eu vou colocar uma molinha, né? E vou encadernar, e vou colocar uma capinha e vou ter o meu material. Aquelas perguntas fáceis, eu vou passar no flashcard. Aquelas outras que tiver o quadro, eu vou me reportar ao quadro. Por exemplo, como esse aqui. O que é importante que saibamos aqui na feitura do testamento público? Ó, o testamento público ele vai ser feito por quem? Pelo tabelião. Você não precisa saber todas as minúcias nesse primeiro momento do artigo. Você tem que saber linhas gerais. Ele vai ser feito pelo tabelião, correto? Escrito pelo tabelião. Tanto é que se os senhores forem, quero que os senhores vão seguindo aí pelo arquivo. Eu estou seguindo aqui, porque isso vai facilitar a vida dos senhores. Escrito pelo tabelião no livro de notas. Depois de ele ser lavrado, ele será lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às duas testemunhas, ou pelo testador ao tabelião e às duas testemunhas. Os senhores têm que ir seguindo por aqui. Depois disso, ele vai ser assinado pelo testador, testemunhas e tabelião. É isso que fala o artigo? É, o testamento público. Ser escrito por tabelião, lavrado um instrumento, lido em voz alta, ser instrumento em seguida assinado. Então, primeiro, lavratura, segundo, assinatura, leitura e terceiro, assinatura. Então, são estes elementos que os senhores devem ter em mente, correto? Mona Lisa, como pode ser escrito o testamento público? Aí agora vamos já sendo mais minudentes. Como pode ser escrito? Uhum. Ai, professor, peraí que eu perdi de novo aqui. O testamento público. É um Tudo bem. 5.3. Quer falar, Josélia? É a questão 153. 153. O flashcard 153. Pode ser escrito manualmente ou mecanicamente. Ok, perfeito. Manualmente ou mecanicamente. Mário, como pode ser feito o testamento público, além de ser escrito manualmente ou mecanicamente? Pela inserção de declaração de vontade em partes impressas de livro de notas. Josélia, o testador deverá rubricar todas as páginas do testamento público? Sim. Sim, testamento Sim. público, escrito ou feito por inserção, deverá ter todas as páginas rubricadas pelo testador. Mona Lisa, a pessoa que não souber ou não puder assinar poderá fazer testamento? Se positivo, qual? Sim, o testamento público. Mário, o que ocorre na hipótese de o testador no testamento público não souber ou não puder assinar? O tabelião, seu substituto legal, assim declarará, assinando, neste caso, pelo testador e a seu rogo, uma das testemunhas instrumentais. Ok, então ele declara e uma das testemunhas vai assinar, ok? Josélia, qual a formalidade legal a ser cumprida após a lavratura do testamento público de testador inteiramente surdo? Ele, sabendo ler, lerá o testamento. E se ele não souber, designará quem o lê em seu lugar, presentes as testemunhas. Então, se o surdo sabe ler, ele próprio lerá. Se ele não sabe ler, ele vai designar quem o leia. Mona Lisa, qual é o único testamento permitido ao cego? O testamento público. Ok. Mário, quais as formalidades legais a serem cumpridas após a lavratura do testamento público de testador cego? Será lido em voz alta 2 vezes
uma pelo tabelião e outra por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. O testamento público de testador cego, ele terá uma especificidade. Ele será lido em voz alta 2 vezes. Por quem? Pelo tabelião, obviamente o cego não pode ler. Ou então por uma das testemunhas, pelo tabelião ou seu substituto, ou por uma das testemunhas designadas pelo testador. De tudo isso, far-se-á menção. Monalisa, o que é o testamento cerrado? Josélio, o que é o testamento cerrado? É o escrito pelo testador ou outra pessoa a seu rogo, assinado pelo testador, aprovado pelo tabelião e que observa as formalidades legais. Exatamente, é aquele testamento que é feito pelo próprio testador, mas ele é assinado por ele, lavrado por ele, assinado por ele e aprovado pelo tabelião. Monalisa, o testamento cerrado deverá atender quais formalidades legais? Que o testador o entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas, que o testador declare que aquele é o seu testamento a ser aprovado, que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas e o leia, que o auto seja assinado pelo tabelião do testador. Isso, que o auto de aprovação seja pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Então, os senhores vão seguir aí no esquema que eu mandei para os senhores. O inciso 1, o testador entrega ao tabelião perante 2 testemunhas. O testador declara: este é o meu testamento, quero que ele seja aprovado. Logo em seguida, o tabelião lavra o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas. Vai ler o auto de aprovação e vai assinar o testador, as testemunhas, e faltou aqui, ele vai ler o auto de aprovação para o tabelião, o testador e testemunhas, e o auto de aprovação vai seguir assinado pelo tabelião, pelo testador e pelas testemunhas. Essa ordem está equivocada. O último a assinar é o tabelião. Isso, inclusive, tira ponto numa eventual prova discursiva. Ok. Então, os senhores vão ter esse pequeno esquema que vai resumir esse artigo 1868. Ô, Mário, o testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente? Sim, pode ser escrito mecanicamente. Ok. Josélia, qual a formalidade deverá ser obedecida ao testamento escrito mecanicamente? Que ele seja subscrito, aliás, que o seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Então, aqui é uma pergunta que a gente depois tem que movimentar, modificar a pergunta, correto? Vamos lá. Monalisa, quando o tabelião deverá começar o auto de aprovação do testamento cerrado? Imediatamente depois da última palavra do testador. Perfeito. Mário, o que deve declarar o tabelião no auto de aprovação do testamento cerrado? E o que deverá fazer após? O testador lhe entregou para ser aprovado na presença de 2 testemunhas, passando a serrar e coser o instrumento aprovado. Ótimo. Josélia, na aprovação do testamento cerrado, como deverá proceder o tabelião se não houver espaço na última folha do testamento? Ele aporá nessa folha o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. Monalisa, o tabelião poderá escrever o testamento cerrado a rogo do testador? Sim. Mário, se o tabelião estiver escrito o testamento cerrado a rogo do testador, poderá aprová-lo? Não obstante, se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Sim, ainda que ele tenha escrito o testamento a rogo, ele, não obstante, poderá sim aprová-lo. Ok? José, o testamento público pode ser escrito em língua estrangeira? O público? Sim. Não, o público... Aliás, desculpa, qual é a questão? O particular que é 170, né? Não. O testamento... Deverá ser escrito obrigatoriamente em língua nacional. Sim. A escritura será redigida em língua nacional, até porque ele é feito pelo oficial, né? Exatamente. Esse é um dos fundamentos. Monalisa, o testamento cerrado pode ser escrito em língua estrangeira? Ou cerrado? Sim, pode ser escrito em língua nacional.
Ok. Mário, quem não saiba ou não possa ler poderá dispor de seus bens em testamento cerrado? Não. Não, não pode expor. Quem não sabe não pode expor. E qual é o único testamento que é permitido para essa pessoa? Testamento público. Josélia, poderá fazer testamento cerrado surdo-mudo? Pode fazer o testamento cerrado. O O surdo-mudo. surdo-mudo. Analisa qual a formalidade legal a ser cumprida na lavratura do testamento cerrado pelo surdo-mudo. Escreva todo, que eu escreva todo e o assine de sua mão, que ao entregá-lo, antes das duas testemunhas, escreva na face externa do papel do envoltório que aquele é seu testamento cuja aprovação lhe pede. Ó, pessoal, eu mandei um arquivo aí no WhatsApp, se os senhores conseguirem localizar, eu vou colocar aqui vídeo quadro, porque nós temos, eu vou colocar no meu cartão, por isso que é imprescindível os senhores terem os cartões, porque os senhores vão, quando tiver, por exemplo, um cartão com a expressão vídeo quadro, os senhores vão se reportar ao quadro. Então, vamos lá, eu já tirei uma foto desse aqui. Eu já tirei, deixa eu ver se eu já mandei para os senhores. Vou mandar para os senhores. Aqui. Ok, já compartilhei. Ótimo, claro. Vamos lá. Vamos lá. Esse quadro de 1873, o que os senhores terão que ter em mente? Eu vou apagar aqui. Vamos lá. Ó, 1873. Eu já mandei esse arquivo para vocês, mas eu quero que os senhores consigam localizá-lo aí no WhatsApp. Está no grupo do WhatsApp. É o cerrado. Localizaram? Surdo-mudo. É o cerrado surdo-mudo. O que os senhores têm que saber? Ó, 4 passos. 1, 2, 3, 4. Escreva-o todo. Ok? Assine-o. Isso, a mão. Entregue ao tabelião. Entregue. Tabelião. 2 testemunhas. Escreva na parte externa. Parte externa. O quê? Aquele é o testamento cuja aprovação me pede. Aquele é o seu testamento. Vixe, tire bem aí. Cuja aprovação. Vai tirar o papel. Cuja aprovação lhe pede. Vai tirar. Lhe pede. Ok? Então vamos lá. É isso que os senhores terão que ter em mente, para os senhores serem rápidos. Ô Mário, o que deverá fazer o tabelião após aprovar e cerrar o testamento cerrado? Depois de aprovado o testamento cerrado, será o testamento entregue ao testador. Ótimo. Josélia, após aprovar, encerrar e entregar o testamento cerrado ao testador, o que deverá fazer o tabelião no seu livro de notas? Lançará no seu livro de notas a questão do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Ok, vou mandar esse arquivo aqui para vocês agora. Já mandei para os senhores. Ok. Analise o que deverá ser feito com o testamento cerrado, falecido testador.
será apresentado Ao juiz, perfeito. Mário, o que deverá fazer o juiz quando lhe for apresentado o testamento cerrado? Abrirá e o fará registrar, ordenando que seja cumprido. Vai abrir, faz registrar e ordena o cumprimento. Ok. Serviço externo, né? Isso. Torna de nulidade ou suspeito de falsidade. Perfeito. Josélia, como pode ser escrito o testamento particular? De próprio punho ou mediante processo mecânico. Ótimo. Monalisa, quais os requisitos essenciais à validade do testamento particular, se é escrito de próprio punho? que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Ótimo. Ô Mário, quais os requisitos essenciais? Ou seja, voltando antes, ele deve ser, né, de próprio punho, lido e assinado por quem o escreveu, ele deve ser lido e assinado por quem o escreveu, na presença de 3 testemunhas, e as testemunhas assinam. Então, ele vai ler, ele vai assinar, e as 3 testemunhas também vão assinar. Mário, quais os requisitos essenciais à validade do testamento particular, se elaborado por processo mecânico? Ele não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Exato, exatamente. Então, não pode ter rasuras, assinado pelo testador, leitura perante 3 testemunhas, e essas 3 testemunhas devem subscrever, correto? Josélia, o que deverá ocorrer se morto o testador e havendo testamento particular? Publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Perfeito. Monalisa, como será confirmado o testamento particular? Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Então, se elas forem contestes, ou seja, se elas estiverem conformes sobre o fato de disposição, ou, ao menos, sobre a leitura perante elas, e reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador. Se elas forem contestes, ou, pelo menos, da leitura perante elas, e reconhecem as próprias assinaturas. Mário, se faltarem testemunhas, ou se pelo menos uma delas o reconhecer, poderá o testamento particular ser confirmado? Sim, o testamento poderá ser confirmado se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. Ok. Josélio, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado em quais circunstâncias? São situações excepcionais declaradas no próprio título, na cédula, né? Isso. E será validado a critério do juiz. Isso. Então, em circunstâncias excepcionais declaradas na própria cédula, o particular de próprio punho assinado pelo testador, sem testemunhas, pode ser confirmado a critério do juiz. É o caso da pessoa que sofre um acidente, de um paraquedas e está na montanha, correto? Monalisa, o testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira? Sim, contanto que as testemunhas a compreendam. Ok. Então, pessoal, esse aqui é o bloco 2, o bloco 3, na verdade. Os senhores observaram? Não foi difícil. A gente vai fazer ele mais rápido. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, porque eu parei com os senhores para poder explicar a questão da impressão, e aí a gente vai voltar daqui 5 minutos, tá bom? Então, vamos lá, e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos fazer aqui o bloco 4. Vamos fazer aqui o bloco 4. O bloco 4, ele vai dos artigos 1881 a 1911, e são os cartões 187 a 240. 187 a 240. Ô Mário, quem poderá fazer codicilos? Quem poderá fazer? Todas as pessoas capazes de testar. Ô José, o que é um codicilo?
É a disposição testamentária de pequena monta ou extensão, mediante escrito particular do seu testador, datado e assinado. Isso. Mona Lisa, qual o conteúdo do codicilo? Disposições especiais sobre seu sobre esmolas de pouca monta e aceitas de determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar mapas, joias de pouco valor de seu uso pessoal. Eu vou pular esse 190, porque ele tá. A gente precisa reformular uma pergunta para ele, mas a gente vai voltar nesse 190. 191. Poderão ser nomeados, substituídos testamenteiros através do codicilo? Para mim? Sim, Mário, por favor. Uhum. Sim. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Perfeito. Josélia, como se revogam os codicilos? Por atos iguais, considerando-se revogados, se havendo testamento posterior, de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Então, de duas formas que o codicilo ele é revogado. Revogação do codicilo. Então, vamos colocar aqui, revogação do codicilo. Como? De duas formas. Por um outro codicilo, atos iguais. E aqui eu vou colocar outro codicilo. E ainda por um testamento posterior. Testamento posterior. O testamento posterior não confirma o codicilo. Se não confirmar o codicilo vai estar revogado. Ou modifica o codicilo. Modifica o codicilo. Então é isso. A revogação do codicilo, nos termos do artigo 1884, vai ocorrer nessas duas situações. Então agora eu vou tirar uma foto para os senhores. E os senhores vão imprimir. Ou então os senhores vão escrever aí na folha 4 para montar o material de estudos dos senhores. Ok. Pois não? Se incomoda de colocar aí bloco 4 para a gente poder ter a noção? Ah, claro. Boa. Vamos lá. De qualquer forma, você já sabe, porque antes eu informei quais eram os artigos. Mas eu vou colocar aqui para você. Porque o bloco 4, ele é do artigo 1881 ao 1911. Vou colocar aqui. Bloco 4, artigos. Quais artigos? 1881 a 1911. 1881 a 1911. Ok. E o número dos cartões, eu vou colocar o número 187 a 240. Eu vou tirar uma foto, porque agora os senhores já vão saber que esse é o bloco 4. Obrigado. Ok, deixa eu tirar uma foto melhor com essas informações. Vamos lá. Tirei aqui. Está saindo com flash, mas não tem problema não. Quem foi a pessoa que respondeu esse último? O codicilo, né? Josélia, como se abrirá o codicilo se estiver fechado? Do mesmo modo que se abre o testamento cerrado. Ok, Mona Lisa, quais são os testamentos especiais? Marítimo, aeronáutico, militar. Ok, é o marítimo, aeronáutico militar. Ô Mário, são admitidos outros testamentos especiais além daqueles contemplados no Código Civil? Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados na história. Josélia, quem pode fazer o testamento marítimo? Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, em presença de dois testemunhos, de forma que corresponda ao testamento público ou cerrado.
Então, vamos fazer um esquema aqui do marítimo. Então, eu vou colocar aqui bloco 4. Como a gente vai ler esse artigo? Bloco 4. O artigo 1800, o artigo 1888. Testamento marítimo. Testamento marítimo. Quem? Viagem ou bordo navio nacional. Bordo de navio nacional. Esse navio ele pode ser tanto um navio de guerra quanto um navio mercante. Essa pessoa, ela pode, então, testar. Vou colocar, ela pode testar. Ela pode testar. Na presença de duas testemunhas. Duas testemunhas. Qual a forma? Pode ser tanto na forma do testamento público, quanto na forma do testamento cerrado. Então, uma pessoa que está em viagem ou a bordo de navio nacional, esse navio pode ser tanto de guerra quanto mercante, ela pode testar perante duas testemunhas pela forma que compreenda o público ou o cerrado. Então, aqui os senhores vão marcar debaixo do cartão, quando os senhores tiverem, vide quadro. Vide quadro. Ô, Joaquim, Pois não. esse mercante abrangeria também esses cruzeiros? Pode ser que sim. Sim, mercante, sim. Acho que sim. Eu acho que o mercante, ele diferencia-se do de guerra. Mas ele pode ser mercante, mas só de mercadorias, entendi. Porque, na realidade, o mercante utiliza muito para transporte de mercadorias, né? E aí, esses cruzeiros MSC que tem por aí, vai que o cara passa mal e queira fazer um testamento. Entraria. Eu te afirmo que pode. Agora só tem que enquadrar se seria em viagem, em termos genéricos, pode ser numa viagem ou a bordo de um navio nacional, guerra ou mercante. Acho que melhor se enquadra nessa situação. Quem em viagem, ok? Vamos lá. Rosélia, perante quem deverá ser feito o testamento marítimo? Perante quem? Comandante. Isso. E duas testemunhas. Duas testemunhas. Então, quem? Eu vou colocar aqui, perante o comandante. Perante comandante. Perante o comandante. Duas testemunhas. Ótimo. Ô, Mona Lisa, a qual forma deve corresponder o testamento marítimo? Público ou cerrado? Público ou cerrado. Vocês estão vendo que vai ficar mais fácil agora? Ô, Mário, onde será feito o registro do marítimo? No diário de bordo. E aí eu vou colocar aqui, ele é perante o comandante, mas o registro é diário de bordo. Os senhores vão observar que o aeronáutico é a mesma coisa. Vamos lá. Josélia, quem pode fazer um testamento aeronáutico? Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial. Ótimo. Vamos completar aqui? Testamento marítimo, testamento aeronáutico. Porque nós não precisamos fazer outro quadro. O testamento aeronáutico ele é previsto no artigo 1889. Repete, por favor. Quem pode? Quem estiver em viagem, a aeronave. Né? Aqui ele fala a bordo do navio nacional. Eu vou colocar aqui a aeronave. Aqui é a mesma coisa. Ele vai falar viagem, viagem, aeronave, ele não fala guerra, ele fala militar,
comercial. Então, aqui eu vou mudar uma coisa e vou colocar aqui. Esse aqui vai ser o marítimo. Este aqui vai ser o aeronáutico. Aqui é marítimo. Este aqui é o aeronáutico. Ok, é isso. Vamos continuando? Mona Lisa, perante quem deverá ser feito o testamento aeronáutico? Na presença de quais testemunhas? Perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente, né, em presença de testemunha. Isso, então eu vou colocar aqui marítimo, porque nós vamos estudá-los juntos. E o aeronáutico é a pessoa designada, porque a gente compara pessoa designada pelo comandante. Pessoa designada comandante. Porque faz sentido, porque o comandante não pode se afastar da tarefa de conduzir a aeronave, né? Vamos lá. Continuamos. As testemunhas são as mesmas. Ô, Mário, a qual forma deve corresponder o testamento aeronáutico? Público ou ao cerrado. Isso. Então eu vou colocar aqui a mesma coisa. Aqui vai ser o marítimo e o aeronáutico. Então ficou bem simples assim. Espero que não tenha ficado confuso. Ficou muito cheio? Eu posso fazer outro quadro. Mas aí não tem problema. Vamos lá. O Josélia, como será feito o registro do aeronáutico? No diário de bordo. A mesma coisa. Então eu vou colocar aqui que o registro é no diário de bordo. É no diário de bordo. Ok, no diário de bordo. Mona Lisa, sob a guarda de quem ficará o testamento marítimo ou aeronáutico? Comandante. Guarda do comandante. Mário, como deverá proceder o comandante que tiver a guarda do marítimo ao aportar no primeiro porto nacional? Entregará às autoridades administrativas contra recibo averbado no diário de bordo. Perfeito. Josélia, como deverá proceder o comandante que tiver a guarda do testamento aeronáutico ao pousar no primeiro aeroporto nacional? O entregará às autoridades administrativas do primeiro aeroporto. Mediante contra-recibo, averbado no diário de bordo. Perfeito. Mona Lisa, quais as duas situações em que caducará o testamento marítimo ou aeronáutico? Se o testador não morrer na viagem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária do testamento. Então, são duas situações. Vou voltar aqui com os senhores. Nós temos dois tipos de testamentos especiais. Na verdade, são três tipos, né? Mas agora estamos tratando dos dois. O marítimo e aeronáutico. Quem faz o marítimo em viagem ou a bordo de navio nacional de guerra ou mercante? Quem faz o aeronáutico? Quem está em viagem e quem está a bordo de aeronave militar ou comercial. Então, essas pessoas, elas podem testar perante duas testemunhas na forma que corresponda ao público e ao cerrado. Ótimo. O marítimo, testamento marítimo, daquela pessoa que está em viagem ou a bordo de navio nacional, guerra ou mercante, ele fará o testamento perante o comandante, que o registrará no diário de bordo. Ao aportar no primeiro porto nacional, vai entregar à autoridade contra recibo no diário de bordo, ok? E o aeronáutico? Será feito pelo comandante? Não, por pessoa designada pelo comandante, com o registro no diário do bordo. Pousou? Vai entregar à autoridade contra recibo no diário de bordo. É isso que os senhores têm que decorar, e agora os senhores já vão ficar muito bons. Deixa eu tirar o flash daqui para evitar aquela... eu quero o flash desativado. Ok.
Ok, eu já coloquei aí, os senhores vão imprimir este artigo. Esse quadro ficou, modéstia à parte, bom. Agora eu vou fazer um outro quadro de como caduca. Por quê? Se a gente consegue visualizar, todos estão em viagem, testar, forma, tudo certo. O que muda aqui, na verdade, um vai ser referente a uma pessoa designada pelo comandante, né? E o outro é a bordo de navio ou a bordo de aeronave. Guerra militar, mercante comercial. São sinônimas, correto? Guerra militar, mercante comercial. Você tirou? Tirei. Vou mandar aí para vocês. Já receberam? Receberam? No grupo. Monalisa, vê aí no WhatsApp. Está no grupo. Ah, Não? não, deu uma olhada. Ó. Eu vou falar uma coisa. Sem um esquema, estudar esses artigos aqui de testamento, dos testamentos especiais, sem esse esquema, é uma chatura. A gente não consegue estudar. Como que vai ser? Como vai caducar? Vou colocar aqui. Artigo, bloco 4. Bloco 4. Eu vou colocar o artigo aqui, para nós termos. Artigo 1891. Caduca o testamento. Caducará qual testamento? Eu vou colocar aqui o marítimo. Marítimo. O aeronáutico. Caducará. Em quais situações? Primeira. Vamos colocar a primeira. Não morrer na viagem. Não morrer na viagem. Não morrer na viagem. E qual a outra? Não morrer. Não morrer nos 90 dias subsequentes. Nos 90 dias subsequentes. Subsequentes. Não morrer nos 90 dias subsequentes ao desembarque. Subsequentes. Desembarque. Aí eu vou colocar aqui. Onde possa fazer o testamento. Onde possa fazer testamento. Não é fazer testamento ordinário. Presume-se ordinário. Onde possa fazer o testamento na forma onde possa. Eu vou colocar aqui na forma ordinária. Ok, na forma ordinária. Ô, Mário, valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, quando o navio estava em porto e o testador podia desembarcar e testar na forma ordinária? Como é que é? Poderá o quê? Valerá o testamento Tá. marítimo quando a pessoa estava em porto e quando ela poderia descer e testar na forma ordinária? Não. Então, se o navio estiver atracado, Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, e ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. ótimo, mandei aí para vocês, ó, o artigo 1891. Agora vamos lá, quem pode fazer o testamento militar? Militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas. Então tá, o testamento militar são duas pessoas, então vamos colocar dois tipos de pessoa. Quem pode? Quem faz testamento militar? Testamento militar. Vamos colocar aqui, ó, bloco 4, que é o artigo 1893. 1893. Quem faz o militar são os militares, mas não só eles, não apenas os militares. Vamos colocar testamento militar. São os militares. Os militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas.
demais pessoas a serviço Forças Armadas. Ok. Testamento militar. Mona Lisa, em qual situação poderá ser feito o testamento militar? Quando em campanha, Ó, país ou fora dele, são 3 as situações. Vamos lá. Em campanha, dentro e fora, dentro do país, fora do país. Ok. O segundo, praça praça sitiada. sitiada. Praça. Praça sitiada. Terceiro, Que esteja comunicações. de Isso. interrompidas. Comunicações interrompidas. Ok. Nessas situações, poderá ser feito o testamento militar, né? Vamos continuar aqui com as nossas perguntas para termos em mente se vamos ter mais informações. Mário, perante quantas testemunhas poderá ser feito o testamento militar, não havendo tabelião militar? 2 testemunhas. Isso, então, vamos colocar aqui. Poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto, perante 2 testemunhas. Vou colocar aqui. Não há o tabelião, né? Militar, né, pessoal? Não há o tabelião. Substituto. 2 testemunhas. Ótimo, perfeito. Josélia, perante quantas testemunhas poderá ser feito o testamento militar, não havendo tabelião e o testador não puder ou não souber assinar? 3 testemunhas. Isso, então a outra situação é, não há tabelião e o testador não pode assinar. Porque uma das testemunhas vai assinar por ele. Isso, não pode assinar. Ótimo, então vamos colocar aqui. Porque aí a gente vai fazer o nosso quadro. 3 testemunhas, sendo que uma testemunha assina. Ótimo, ótimo. Vamos lá, isso tudo aqui é o artigo 1893, né? Continuamos aqui no 1893, que é um artigo muito grande. Mona Lisa, por quem será escrito o testamento militar se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado? Pelo respectivo comandante de graduação ou posto inferior. Isso, ainda que de graduação inferior, ainda que de posto inferior. Mário, por quem será escrito o testamento militar se o testador estiver em tratamento em hospital? Pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Oficial de saúde ou diretor de estabelecimento. José, se o testador do testamento militar for o oficial mais graduado, por quem será escrito o testamento militar? Por aquele que eu substituir. Por aquele que eu substituir. Mona Lisa, na hipótese de um testamento militar, o que faculta a lei ao testador que saiba escrever? Testamento de seu punho, contando que a data, que o date e assine por extenso, presente aberto ou cerrado na presença de 2 testemunhas ao auditor ou ao oficial de patente que lhe faça as vezes nesse mister. Ótimo. Vamos lá. Então, eu vou mandar aqui este quadro para os senhores. A gente vai ter muito mais facilidade quando nós formos rever os flashcards. Os senhores vão observar. Mandei aqui e vou fazer um quadro desse específico aqui para vocês. Então, vamos lá. Os outros são fáceis porque a gente consegue guardar. 1894. Então, já mandei a foto. 1894. Eu vou trocar aqui o cartucho, porque
Ixi, mas ele tá muito... Não tem problema, eu vou ter que continuar com esse aqui. Se ficar muito fino, os senhores me avisam, por favor. A gente ainda está no testamento militar. Mas este é o 1894. 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento. Então, na hipótese do testamento militar, o que faculta a lei é o testador que sabe escrever. Está aqui, testamento militar, na hipótese do testador que saiba escrever. Que saiba escrever. Ok. Testamento militar do testador que saiba escrever. Então, o militar pode fazer de próprio punho. Eu vou colocar aqui. Militar pode fazê-lo de próprio punho. Militar pode fazê-lo de próprio punho. Ele deve datar e assinar por extenso. Datar mais assinar por extenso. O que mais? Apresente as testemunhas. Apresente aberto, cerrado. A quem? A duas testemunhas. Não, ao auditor. Não, peraí. Ele apresenta, na verdade, ao auditor, na presença de duas, apresente ao auditor. O oficial da patente. Isso. Ele fala, ah, tá. Ele vai apresentar. Então, ao auditor, oficial de patente, na presença de duas testemunhas. É isso. Então é isso. Aberto ou cerrado. Aberto ao auditor ou oficial de patente, as duas testemunhas. Esse é 1894. Então, testamento militar. A gente aqui agora vai tirar uma foto. Isso. Continuamos agora. Ô, Mário, como deve proceder o auditor, o oficial de patente, a quem o testamento militar se apresente? Notará em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Então tá. Então eu vou colocar o seguinte, ele vai em qualquer parte informar. Então eu vou colocar aqui, em qualquer parte ele informa o lugar, né? Lugar, dia, mês e ano. Mês, ano. Em qualquer parte. O nome que ele fala isso, notará, né? Eu vou colocar aqui, notará, aporá. E o que mais ele vai fazer? E assinará, assinatura de quem? Tanto do oficial, E das testemunhas. mais testemunhas. Ok. Tranquilo. José, em qual situação poderá caducar o testamento militar? Em que hipótese não caducará? Ele caduca quando o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa fazer um testamento ordinário, né, na forma ordinária. Mas, se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no artigo anterior, parágrafo único, ele permanece válido. Como Isso. seja,
Apresentado ao auditor, né? E duas Isso, testemunhas, assinado com data, local, dia, mês, ano. isso, perfeito. Então, a hipótese de caducar o testamento militar. Então, eu vou colocar aqui, caducar o testamento militar. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui. Ele esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária. Esteja 90 dias seguidos onde possa testar. Vou colocar aqui, forma ordinária. Onde possa testar. Não preciso nem colocar isso aqui. Aí eu vou colocar melhor isso aqui. Vou colocar aqui, auditor. Notará em qualquer parte. E seja 90 dias seguidos, ok. E o que mais? Exceção, se apresentar as solenidades do 1894, parágrafo único. Exceção. Ou seja, não caduca. Não caduca. Se cumprir formalidades se cumprir formalidades, se atender, se cumprir formalidades, se formalidades, de qual artigo? Do 1894, parágrafo único. 1894, parágrafo único. Ótimo. Então, aqui, vamos lá, vamos ver se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Mona Lisa, qual o único testamento que pode ser feito oralmente? O testamento militar. O testamento militar. Mário, os militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas poderão realizar o testamento militar oralmente em qual hipótese? Combate ou feridas. Podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Ok, então eu vou apagar aqui e vou fazer mais uma, e vou trazer mais uma informação para os senhores. Então, a gente está vendo tudo aí sobre... Vamos lá. Botou comida para ela? Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá passar o esquema. Ok, mandei aí para os senhores. Ok. Combate oral. Combate feridas perante duas testemunhas. José, o testamento militar feito oralmente não terá efeito em quais situações? Se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Ou convalescer. Mona Lisa, como pode ser feita a nomeação de herdeiro ou legatário? Se pura e simplesmente pode fazer-se pura e simplesmente sob condição para certo fim ou por certo motivo. Isso. Então vamos lá. Eu já apaguei aqui. É o seguinte, pessoal. Você não pode receber uma herança e dizer o seguinte: eu vou receber a herança se o meu filho for aprovado no vestibular no final do ano. Eu não posso fazer isso. Eu, como herdeiro, correto? Eu também não posso dizer o seguinte: eu não vou receber a herança a termo daqui 5 anos. Eu não posso fazer isso porque eu prejudicaria eventuais credores pelo prazo prescricional, correto? Agora, eu sou o testador. Eu posso nomear o herdeiro, portanto, é o herdeiro testamentário. E aqui nós estamos tratando no capítulo 6 das disposições testamentárias, sob condição, pura e simplesmente, para que ele cumpra, né, uma condição para um determinado fim ou modo. Então, eu posso nomear o meu irmão, o meu herdeiro testamentário, desde que ele
leve a minha filha à faculdade todos os dias durante 5 anos. Isso eu posso fazer. Os senhores estão entendendo a diferença? O herdeiro não pode receber sob condição, mas eu, testador, posso fazê-lo. Esse artigo, esses 2 artigos, eu não me lembro outro, mas esse é o 1897, eles causam muita confusão, mas não é para causar, porque são muito simples. Ó, então vamos colocar aqui, ó, 1897. Artigo, nós estamos ainda no bloco 4, artigo 1897. A nomeação de herdeiro legatário, a nomeação de herdeiro ou legatário, pode-se fazer pura e simplesmente, a nomeação do herdeiro ou legatário, vou colocar aqui nomeação, né? Nomeação. Pura e simplesmente, sob condição. A Josélia é minha herdeira. Pura e simplesmente, sob condição. Desde que a Josélia... Esse aí levar é meio ruim, porque isso é encargo, isso não é uma condição. A condição é... se a Josélia for aprovada no vestibular no final do ano. Ótimo, essa é uma boa condição. Essa é uma condição suspensiva. Né? Suspensiva. Para certo fim ou modo. Para certo fim. Vou colocar os outros aqui. Para certo modo. Fim ou modo. Por certo motivo. Por certo motivo. Ó, eu vou nomear a Josélia porque ela cuidou de mim na minha doença. É um exemplo simples. Então, são essas as situações. A nomeação de herdeiro legatário pode ser pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo. Ó, eu vou nomear o Mário, e certo fim ou modo é encargo. É encargo. Para que ele construa um hospital. Desde que ele construa... Não, desde não. Para que ele construa um hospital. Né? Pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo e por certo motivo. Esse é o mais irrelevante, por certo motivo. Ele é mais ou menos pura e simplesmente. Eu não preciso informar as razões, né? Mas a lei traz essas informações. Ô Mário, qual a sanção que a lei atribui à designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, exceto nas fideicomissárias? Vamos falar sobre isso depois. Vamos lá, é o 223. Qual a sanção que a lei atribui à designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, exceto nas disposições fideicomissárias? Essa designação do tempo em que deva começar a cessão do direito do herdeiro, salvo por tempo que deva começar a ter-se-á por não escrita. Ter-se-á por não escrita, Mário. Ponto. Ó, é a mesma coisa que eu falar o seguinte. Aquela pessoa será minha herdeira a partir de... Quando eu faço essa disposição, isso é não escrito. Isso é no âmbito da existência. Isso é não escrito. Simplesmente não escrito. Pronto. Josélia, qual a interpretação que prevalecerá na hipótese de a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes? Prevalecerá que melhor assegure a observância da vontade do testador. Perfeito, Josélia. Mona Lisa, quais as hipóteses em que são nulas as disposições testamentárias? É nulição que institui o herdeiro legatário sob condição capitária de que esse disponha também por testamento em benefício do testador ou do terceiro, pela pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar, que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade ao terceiro, que deixa ao arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado, que favoreça as pessoas a que se referem os artigos 1801 e 1802. Ó, então vamos fazer um quadro aqui para esse 1900 também, porque aí agora os senhores vão ter um flashcard
Mas aí, vamos colocar aqui este, que eu vou mandar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o 1900. Então, a gente precisa saber. É nula disposição. São 5, né? Quais são as pessoas do 1801 e do 1802? O senhor se lembra? Quais eram as pessoas? São aquelas legitimadas. 1801 e 1802 são aquelas pessoas não legitimadas, né? Aquelas pessoas que não poderiam ser nomeadas herdeiros nem legatários. Correto? São aquelas pessoas que não podem ser. Aquela que escreveu a rogo o testamento, as testemunhas do testador, a concubina e o tabelião, comandante, o escrivão. Não é? Não é isso, Josélia? Isso. Ok. Então, 1900. Então, aqui nós estamos no bloco 4. Bloco 4, artigo 1900, nula à disposição. Nula à disposição testamentária. Bom, pessoal, é muito importante que os senhores estejam com o código aí aberto. Os senhores têm um código aberto? Olha só. Os senhores passaram pelo testamento. A gente está tratando das disposições testamentárias. Estamos, portanto, na sucessão testamentária, né? Os senhores observaram que aqui nós temos, na sucessão testamentária, o título 3, nós temos testamento geral, nós temos o público, o cerrado, o particular. Depois nós temos os especiais, que é o militar, o marítimo e o aeronáutico. Antes falamos sobre o codicilo. Depois vamos falar especificamente sobre as disposições testamentárias, né? Então, o artigo 1900 diz em quais situações serão nulas. Então, vamos lá. A primeira. Vamos colocar institua. Vamos tentar resumir aqui de uma forma muito... Institua herdeiro legatário sob condição captatória. Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu vou instituir o Mário como meu herdeiro, desde que o Mário também o faça no testamento dele. Porque é um ato personalíssimo, ele pode ser revogável a qualquer tempo, correto? Eu faço agora, o Mário me prometeu, mas ele não vai instituir para mim. Tudo bem. Então, isso aí causa, não é? Enfim, isso é vedado pela ordem jurídica. Em benefício, sob condição captatória, tanto em benefício do testador quanto de terceiros. Institua herdeiro legatário sob condição captatória. Ok, esse é o primeiro. O 2, que fala o 2? Pessoa incerta, cuja identidade não se possa verificar. Incerta, melhor dizer, vamos fazer o seguinte: pessoa incerta, pessoa incerta, pessoa incerta, pessoa incerta. Pessoa incerta, identidade não se pode averiguar. Identidade não se pode averiguar. Ok. 3. Pessoa incerta é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui pessoa incerta. Pessoa incerta. A pessoa incerta. Determinação de sua identidade a terceiro. Cometendo, vamos colocar identificação, determinação de identidade a terceiro. Cometendo a determinação de identidade a terceiro. Cometendo determinação de identidade a terceiro. Ok? Não posso fazer isso. Deixar ao arbítrio. Vamos fazendo aí. Do herdeiro ou outrem. Fixar valor do legado. Valor do legado. Ok. E, por fim, favoreça
favoreça 1801 e 1802, que trata das interpostas pessoas. Ok. Condição captatória. Pessoa incerta, identidade não se pode averiguar. Determinação de identidade a terceiros. Deixar o arbítrio de herdeiro ou outro em fixar o valor do legado. Valor do legado, não é valor da herança, hein? É valor do legado. Óbvio, né? Então, ok. Esse é o 225. Vamos adiante. 225. Este aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no meu cartão vide quadro. Vide quadro. Os senhores vão observar o seguinte: depois de algum tempo, nós temos que repetir esses cartões muitas vezes. A gente só vai repetir estes que tem escrito vide quadro. Mas fiquem tranquilos, a gente está caminhando e é uma nova sistemática, os senhores vão ficar bem afiados nela. Mário, qual situação equivalerá à disposição testamentária em favor de pessoa incerta que deva ser determinado por terceiros? Essa aqui tem uma exceção, correto? Vamos colocar aqui. Cabe, tem exceção. Qual a situação, Mário, por gentileza? Valerá em favor da pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. Ok, família, corpo coletivo, estabelecimento, né? Vou deixar o legado, né? Valerá à disposição de uma pessoa incerta, daqueles enfermeiros que cuidaram de mim enquanto eu estava no hospital. Isso quem vai definir vai ser o meu irmão. Então, tem exceção, né? Duas ou mais pessoas, né? Duas ou mais pessoas é essa hipótese, pertencente à família e corpo, ou pertencentes, né? Ou duas ou mais pessoas, ou pertencentes à família. Isso aqui é o 1901. 1901, ok. Josélia, valerá a disposição testamentária em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, na hipótese de ficar ao arbítrio do herdeiro ou de outro em determinado valor do legado? Sim. Ainda Sim. que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outro em determinar o valor do legado. E vou escrever também, tem exceção. Correto? E a gente concilia os dois artigos. Esse é o 1901 e esse é o 1901, inciso 2. Tem exceção em remuneração, de serviço prestado ao testador por ocasião de moléstia de que faleceu. Então, eu vou colocar aqui, remuneração, serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia que faleceu. Por ocasião, moléstia. Ótimo. Então, o 2 corresponde a uma exceção no 1901, e o 3 corresponde a uma exceção no 1901, e o 2 corresponde a uma exceção no 1901-2. Ótimo. Agora, nós temos... vamos pular 2 cartões, depois eu vou explicar para os senhores. E vou falar agora, Mona Lisa, qual a consequência do erro na designação da pessoa ou da coisa legada na disposição testamentária? Qual a exceção? O erro na designação da pessoa do herdeiro do legatário ou da coisa legal. Legada. É porque aqui na hora de mandou para a gráfica ele saiu a formatação, então ficou sem o espaço entre as palavras. Ou da coisa legada, anula a disposição.
salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se. Então, pessoal, regra geral é o seguinte: errei na designação da pessoa, do herdeiro, do legatário ou da coisa legada. Mas, pelas circunstâncias, eu consigo identificar quem é o herdeiro, quem é o legatário e a coisa legada. Então, nessa situação, por fatos inequívocos, tudo bem, não tem problema. Mas, regra geral, o erro anula a disposição testamentária. Anula a disposição testamentária. Mário, como será partilhada a porção disponível do testador se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um? Partilhar-se-á por igual entre todos. A porção disponível do testador, correto? Se ele não dispôs, ele nomeou 2 ou mais herdeiros, mas ele não discriminou a parte de cada um. Ô, Josélia, como será dividida a herança se o testador nomear certos herdeiros individual e outros coletivamente? Será dividida em cotas, quantas forem os indivíduos e os grupos designados. Ótimo. Quantos indivíduos? São 3. E quantos são os grupos? São 2. Então, eu vou dividir por 5. Os indivíduos receberão cada um 1/5 e os grupos, cada um também 1/5. Correto? Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quanto forem os indivíduos ou quantos forem os grupos designados. Não tem problema. Analisa, se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e essas cotas não absorverem toda a herança, a quem pertencerá o remanescente? Aos herdeiros legítimos segundo a ordem da vocação hereditária. Isso, aos herdeiros legítimos segundo a ordem de vocação hereditária. Ok. Mário, na hipótese de serem determinados quinhões de uns herdeiros e não os de outros, como será distribuído o que restar aos outros herdeiros? Distribui-se-á por igual a estes últimos herdeiros o que restar, depois de completas as proporções hereditárias disponíveis. As porções hereditárias. Pessoal, vou fazer o seguinte. Já estamos todos muito cansados. Estou observando. Vamos fazer o seguinte. Amanhã continuamos a partir das 9 horas, dando continuidade. Então, eu vou explicar esses últimos artigos para os senhores, porque já fizemos bastante quadro. E já vencemos o nosso tempo também. Então, amanhã às 9 horas, nós temos temos um encontro, continuamos com os nossos cartões e vamos amanhã fazer uma revisão dos cartões. Então, os senhores... Amanhã 9 horas, que é da manhã? Da manhã, sim. 9 horas no sábado, não, ainda não estou ministrando aula no sábado às 9 horas, não. Mas em breve, sim, também. Vou abrir um curso às 21 horas no sábado. 9 horas da noite? Não, o Mário está falando, eu falei 9 horas da manhã, 9 horas. O Mário está achando que é 9 horas no sábado. Mário, então tá. Então, 9 horas da manhã estejam todos. Então, Mário, eu quero saber de você. Vamos parar por aqui. Eu quero conversar com vocês também. Ô Mário, o que você está achando? Você está achando difícil? Não, estou achando legal. O negócio é só pegar essa sistemática e é questão de repetir mesmo, né? A gente vai continuar repetindo. Josélia, muito obrigado pela franqueza. Fiquei muito satisfeito. E sempre dialogue comigo, tá bom? O que você achou? Ótimo, excelente. Tá bom, não tá? Tá. Então tá. Tá entendendo? São muitas informações, né? Então, aos poucos, a gente vai pegando o ritmo. Mona Lisa, e você, tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu acho que a única coisa que falta mesmo é assim, você já inclusive até falou sobre isso, que a gente lê antes, né? Então, acho que quando a gente lê antes para depois chegar aqui e fazer essa dinâmica, às vezes até é mais fácil porque você está repetindo, né? Mona Lisa, quando que você vai receber os seus cartões? Eu acredito que amanhã deve ficar pronto. Agora eu não sei. Amanhã, então, é às 9, né? Eu imagino depois, então, de repente, passar lá para poder... A gráfica aí na Serra mesmo, por acaso? Não, é mais perto da Praça da Liberdade. Porque não vai abrir antes de 9, acredito eu, né? Não, Mas tá dando para acompanhar aqui pelo arquivo. Não é para acompanhar. É porque eu não queria de jeito nenhum que isso fosse... Não, mas não tem problema. A gente está fazendo o nosso melhor. De qualquer forma, os cartões eles vão ser imprescindíveis. Mas a gente vai aos poucos, enfim,
apurando e melhorando, aperfeiçoando a nossa técnica. Então, até amanhã às 9 horas e aí continuamos. Vamos repetir esses blocos amanhã, tá bom? Então, não se desesperem, fiquem tranquilos. Então, tá, boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Tá, obrigada. Tchau, tchau.